Trump tem sofrido diversas humilhações nos últimos dias, porém a que menos as pessoas estão se referindo é a mais importante. Na cerimônia de posse, ele colocou à frente, ao lado dele, os maiores bilionários do planeta. E, não coincidentemente, são pessoas relacionadas à tecnologia, às redes sociais, às big techs. Bem, o fato é que ontem houve um estouro. As ações das bolsas de valores e dessas empresas derreteram. Foi uma calamidade, porque eles investiram uma fortuna na inteligência artificial. Eles precisam de superchips para fazer rodar essa inteligência artificial. Ela tem um custo muito grande, porque eles precisam de uma usina que teria a capacidade de manter cidades. Então, o investimento deles foi maluco, e foi lá à China com uma startup que não custou nada, uma bagatela diante dos trilhões de dólares aplicados pelo mundo, e destruiu e derreteu aquela imagem de poder dos donos das big techs e de Trump, que algumas pessoas ainda acham que é um gênio só porque ele tem dinheiro. Ele é um idiota. Ele vai destruir os Estados Unidos. Não é à toa que o Putin deu força para ele na eleição passada, porque Putin quer que os Estados Unidos fracasse. E ele ajudou, ele colocou lá o bobo da corte. O idiota igual o Milei, igual o Bolsonaro. Essa é a grande verdade. E algumas pessoas ainda acham que o Trump é muito esperto, ele está dando tiro no pé todos os dias. E ele precisa dos países, ele devia respeitar o BRICS e ele está querendo mostrar força. Ele não tem força para mostrar. E ontem eles derreteram no que hoje é a principal arma, e vocês viram isso pelo mundo. As eleições, as big techs influenciaram nas eleições, elas dinamizam as fake news, elas derrubam as esquerdas pelo mundo. E tomaram uma pancada da China. Isso é humilhante. O Trump não deve estar dormindo. Então as pessoas não têm falado sobre isso. Mas a pancada econômica, a pancada tecnológica, arrebentou com eles. Eu mesmo já puxei o DeepSeek. Puxem vocês também. Funciona muito bem, eles estão tendo alguns problemas agora porque o crescimento deles foi exponencial e eles não estão conseguindo dar conta. Mas eles vão adaptar porque é uma plataforma que custou bastante barata para os chineses, com investimento ínfimo. E isso com os Estados Unidos boicotando a que a China tivesse acesso aos superchips. Eles conseguem rodar em plataformas muito inferiores, com a mesma precisão. E o funcionamento tem se mostrado muito melhor do que das inteligências artificiais, ChatGPT e outros mais. Humilhante para os Estados Unidos. Foi um investimento pequeno, mostrando que a ciência materialista histórico-dialética, a ciência marxista, ela é muito mais poderosa do que essa ciência positivista que depende só de capital, capital, capital. Então, o processo científico, as entidades científicas dos países socialistas, elas têm se mostrado muito mais eficientes. Também assim o foi na pandemia. Então, foi dar uma de mão, é o bonzão, os bolsonaristas aí. Só que os bolsonaristas não sabem o tamanho dessa revolução, eles são uns idiotas. Aquele Eduardo Bananinha, golpistinha, ele ainda não sabe a pancada que ele tomou. Eles não sabem, eles vão saber logo logo. Mas já tá chegando. Trump foi humilhado. Olá, boa noite. Acorda! A DeepSeek acabou com os planos de Donald Trump. O Donald Trump tinha a intenção de dominar a inteligência artificial. Por isso ele até chamou para a posse dele vários donos de Big Tech, de inteligência artificial. Ele puxou o Elon Musk para próximo dele. Ele fez um contrato com a empresa da ChatGPT para poder dominar essa parte de inteligência artificial. E ele prometeu um retorno muito bilionário de 500 bilhões. Tudo isso para atrair investidores. Aí o Donald Trump deu um tiro no pé, que é o que ele anda fazendo muito ultimamente. Ele proibiu a venda das placas de NVIDIA para a China. Quem usa videogame, quem faz trabalho com imagens,
conhece o nome dessa placa de vídeo, é uma placa de vídeo que acelera muito os gráficos, então é uma placa própria para ser usada para jogo, para edição de vídeo. E aí o Trump foi e proibiu que vendessem para a China. O que a China fez? Porque os Estados Unidos proibiu a venda das placas de vídeo para a China, para que eles não pudessem desenvolver nenhuma inteligência artificial, porque ia precisar dessa placa, para que todo mundo usasse a inteligência artificial que viesse dos Estados Unidos e pagasse por isso. Então a DeepSeek da China lançou uma inteligência artificial completamente gratuita e leve, inclusive já instalei aqui. Com isso, as ações das Big Techs caíram, a da Nvidia 10%. A IA chinesa passou o ChatGPT em downloads. As ações do ChatGPT caíram. Então, se você tem a DeepSeek, que é um ChatGPT gratuito, uma inteligência artificial gratuita, para que você vai ir para o ChatGPT pagar? Por que você vai pagar o Grok no X? Eu que vai haver uma saída massiva do ChatGPT, porque as pessoas já estão repensando os valores cobrados por inteligência artificial, são muito caros. Se você prestar atenção, pode olhar os planos das empresas de inteligência artificial, te cobram muito caro pelos serviços. Com isso, aquele rendimento de 500 bilhões dos Estados Unidos foi por água abaixo. Para acabar de completar, o projeto da DeepSeek é gratuito. Inclusive, qualquer programador, como eu, pode entrar e pode criar uma API lá dentro, grátis. Vamos ter ChatGPT grátis e a IA vai se tornar muito mais barata. Se você gostou dessa notícia, curte, comenta e compartilha. Segue para mais. Olá, pessoal. Gente, vocês estão vendo o estardalhaço que está lá nos Estados Unidos, né? A China criou uma inteligência artificial que está fazendo frente com a inteligência dos Estados Unidos. Aquela chat GPT, né, que a gente chama aqui. Pessoal, vocês sabem que os Estados Unidos eles impõem sanções em tudo que é país que tenta fazer alguma coisa para concorrer de igual para igual. E a China estava proibida de comprar chip, de um monte de coisa ali da tecnologia. Ela estava proibida de ter essas importações, né? E assim como nós aqui brasileiros, que a gente costuma fazer aquela gambiarra, aquele jeitinho nosso de modificar as coisas e elas dão certo e com muito mais eficiência, foi o que a China fez lá. A China criou o DeepSeek, uma inteligência artificial de baixa renda, vamos dizer assim, é como se fosse uma coisa assim mais popular, mais para o povão, porque ela não tem custo, ela é 0,800. E ela só gastou 6 milhões, enquanto os americanos gastaram bilhões para fabricar aquele chat lá, a China conseguiu fazer essa inteligência artificial por 6 milhões. E no final de semana, ela bombou. E o que isso aconteceu? As empresas norte-americanas, elas perderam 1 trilhão em valor de mercado. Nasdaq, Microsoft, aquela Oracle, né, acho que é assim que pronuncia, Facebook, aquele da Meta, o Elon Musk. Claro que o Elon Musk e o Zuckerberg perderam ali 5 bilhões, desculpa, bilhões, tá, gente? Então, para eles é só uma costinha. Mas a Nvidia perdeu 600 bilhões. Gente, isso é demais. Eu só tenho a agradecer a DeepSeek, a China, por baixar o topete do Trump e dos seus amigos fascistas para cima dele, gente. Olha só, a gente não tem que baixar a cabeça. Ele está querendo impor sanções aqui no Brasil. Brasil, faça igual. Eles podem muito, mas eles não podem tudo. Vamos embora, pessoal, para cima dele. Será que, enfim, chegou o momento em que a China ultrapassou tecnologicamente os Estados Unidos? Foi isso que fez o mercado de ações americano despencar ontem. É essa a pergunta. Toda a infraestrutura, todos os investimentos focados em inteligência artificial eram todos ali nos Estados Unidos. OpenAI, todos os servidores ali em volta da Nvidia, que são os chips que iniciaram essa corrida. Tudo ali nos Estados Unidos, tudo focado nos Estados Unidos. Então eles vieram, os investidores vieram com um caminhão de dinheiro e entregaram para eles, porque eles acreditam que isso será o futuro do business, é onde eles vão ganhar dinheiro. Aí apareceu o seu DeepSeek ontem com uma inteligência artificial tão boa quanto, ou vamos dizer assim, melhor, não sei, isso só o tempo vai dizer, mas pelo menos tão boa quanto, utilizando uma infraestrutura muito mais barata. Você consegue instalar aí no computador, aí se você quiser baixar e instalar, bastante gente já fez isso. E aí o pessoal os americanos, businessmen que investiram caminhões de dinheiro, inteligência artificial americana, olharam e falaram, talvez a liderança na inteligência artificial não seja essa. Talvez a liderança seja essa da China. E eles investem na China também, que tem muita gente que ama falar que a China é comunista, mas a China é capitalista. Os americanos têm caminhões de dinheiro lá na China. Então eles vão começar a migrar o dinheiro daqui para cá. E a dúvida que fica nessa mudança, e para mim também, e para você, imagino também, é: será que agora já aconteceu, já virou a chave? As inovações tecnológicas que normalmente vêm ali dos Estados Unidos como liderança começará a vir
da China, porque a China ela é muito forte em produzir equipamentos de qualidade e tudo mais, mas normalmente as inovações vêm dos Estados Unidos, depois a China começa a fazer. Será que a China vai começar a vir com inovações tecnológicas? Porque se eles começarem a soltar inovações uma atrás da outra, não sei se tem como o mundo competir com eles. Sorte a nossa que nós somos amiguinhos deles, né? Tá na hora de começar a aprender a falar, principalmente entender o idioma chinês, o mandarim. Vejam que coisa interessante. Todo mundo falando aí da DeepSeek, né, que é um modelo de inteligência artificial feito pelos chineses, com muito menos recursos, com muito menos dinheiro, com uma super performance, que eles soltaram, chacoalhou o mundo e derrubou as ações da Nvidia e tudo mais. E você sabia que aqui no Brasil a gente tem um projeto que segue mais ou menos a mesma lógica? Sim. No Brasil, nós temos um modelo, um large model brasileiro, chamado Amazônia IA, criado por cientistas brasileiros dentro do Brasil, treinado com cultura brasileira, com língua portuguesa brasileira nativa, com a nossa história, com a nossa economia, com a história da nossa cultura, com a história da nossa geografia, do nosso país, com todo o nosso conhecimento. Ele tem uma performance de texto tão boa quanto o ChatGPT e, obviamente, também foi construído com recursos, uma fração dos recursos que os gringos têm. Pois então, é o nosso complexo de vira-latas, não é mesmo? A gente acha que a gente não é capaz, acha que fora do eixo das grandes big techs americanas e eventualmente europeias, ninguém mais consegue fazer nada, mas não é verdade. Com talento, com muita vontade, é possível chegar em resultados incríveis. Então, fica o convite para vocês conhecerem. Pesquisem. Amazônia IA. É um modelo gratuito, está liberado na internet. Qualquer um pode usar para estudar, para fazer trabalhos, para tudo aquilo que se pode usar o ChatGPT. É gratuito, é brasileiro e, bom, se os americanos podem, se os chineses podem, pois nós brasileiros também podemos. O nome da empresa que desenvolveu se chama Wide Labs. Eu sou o diretor de criação e diretor de marketing lá. Nós temos muito orgulho do trabalho, muito orgulho do Amazônia IA. E fica o convite, então, para vocês conhecerem. Né? Se a DeepSeek fez todo esse barulho, venham ver o que a gente está fazendo aqui no Brasil. Olha o golpe comunista aí, tá custando 1 trilhão para a burguesia americana. Que coisa interessante, né? O DeepSeek, que é a inteligência artificial dos chineses, que custou bem baratinho, tá derrubando as gigantes de tecnologia dos Estados Unidos. Todo mundo sabe que os bilionários da tecnologia americanos estão junto com o Trump e com a extrema-direita, na sua guerra contra o sul global, na sua guerra contra a China. E agora, eles tomaram um golpe poderosíssimo. Os chineses apresentaram uma inteligência artificial, o DeepSeek, que custou só 5,6 milhões de dólares no seu investimento, enquanto que a inteligência artificial dos americanos custa centenas de milhões de dólares ou até bilhões de dólares no seu processamento. Os chineses fizeram muito com pouco, entregando uma inteligência artificial superior, só que com um custo muito baixo. E daí, as ações das gigantes de tecnologia americanas derrubaram. Os caras perderam 1 trilhão de dólares por conta desse golpe dos chineses. Pois é, inclusive, a Tesla também perdeu o valor de mercado. E o senhor Elon Musk, como a gente sabe, é um garotinho mimado e já tá reclamando, falando que os chineses estão mentindo e tal. Mas enfim, o que a gente tem certeza é que o tempo de hegemonia dos americanos está acabando. E esse golpe comunista aí do DeepSeek foi mais um passo nisso. Bolha de IA estourando no mercado. Investidores tech globais podem perder 1 trilhão após startup chinesa DeepSeek lançar IA open source por fração do custo dos rivais. Modelos da empresa rivalizam com OpenAI, Google e Meta, apesar dos States tentarem limitar o acesso da China à IA de ponta. Vamos receber a co-âncora do Squawk Box da CNBC e colunista do New York Times, Sandra Ozorkin. Andrew, falamos nos últimos meses sobre meu receio, acho que nosso receio, de 3 bolhas. A bolha cripto, a bolha fiscal de os 36 trilhões e a bolha do mercado de ações. Quero ler isto. Pesquisei isso enquanto Mika te apresentava. O mercado de ações. Isso da Fortune há 3 dias. O indicador do mercado, nomeado após Warren Buffett, bateu recorde, dando um alerta pior que antes da bolha.com. Ei, isso pode ser notícia de um dia só. Dito isso, Warren Buffett acredita há muito tempo, e muita gente como eu também acredita, que as avaliações não têm conexão com a realidade. Seja falando de criptomoedas, seja falando sobre o quão grande é a supervalorização de muitas ações.
Olha, não há dúvida que o mercado foi precificado quase à perfeição. Tem que ser quase perfeito para funcionar ou fazer algum sentido. E falando em cripto e olhando para as ações de IA e Big Techs, estão quase ligados hoje, já que o Bitcoin cai abaixo de 100 a 1.000 dólares, muito porque quem tem cripto também se beneficia ou tem ações dessas Big Techs. Quero contextualizar. Esta semana, a passada, será histórica. Uma grande mudança no paradigma de IA, Big Techs, fabricantes de chips e tudo mais, incluindo energia. Sabe, há 2 anos falamos de leis de escala. A ideia de que para IA melhorar, precisa-se de chips cada vez mais rápidos. Eles precisam investir dezenas e centenas de bilhões de dólares. Precisam de enormes quantidades de energia para sustentar tudo isso. De repente, em uma semana, vimos surgir o modelo chinês DeepSeek, aparentemente feito com uma fração da energia e uso de chips. Se isso for verdade, realmente muda a dinâmica de todos esses investimentos. Vimos Sam Altman com o presidente Trump falando em investir 100 bilhões, 500 bilhões em chips. A questão é, precisa disso tudo. Se um grupo pequeno de 200 pessoas descobriu como fazer, há uma teoria de que esse modelo foi criado usando chips NVIDIA de ponta, que os chineses não deveriam ter. Na comunidade de IA, acredita-se que eles possam ter obtido uns 50 mil chips. Se for verdade, isso explicaria muito mais do que aparenta. Mas se não for, o cenário mudou e o valor dessas empresas terá que cair. Bem, e de novo, como a info vem da China, não sabemos exatamente qual é a história. Então, vamos ter que esperar para ver. Dito isso, China, Andrew, sua economia foi prejudicada por Xi nos últimos 5 anos. Mesmo assim, eles ainda são uma potência econômica. E essa ideia, se isso acontecer, que se quebra, é que os Ewata podem dizer, é do nosso jeito ou nada. Tem muitos países na Europa. Tem muitos países do Golfo dizendo, olha, isso não é 1900, se quiserem nos empurrar, temos a China para trabalhar junto. Sim. E direi mais, além de poder trabalhar com a China, o mais interessante sobre isso que acabou de sair é que é gratuito. É código aberto, ou seja, qualquer um pode usar. Você pode rodar no seu próprio computador. Não precisa ser operado da China. Sabe, falamos do TikTok. Não precisa ser assim. E dá para ver o código. Então dá para saber se é seguro ou não, ou o que é. Numa perspectiva nacional, não só de segurança, mas de competitividade econômica. Se quisessem dar um golpe fatal na aparente vantagem dos Ewari sobre todos, de uma vez só, se isso for real, uau, fizeram algo incrível. Uma jogada genial, e a DeepSeek fez o que fez com apenas alguns milhões de dólares versus dezenas de bilhões de dólares. Ou talvez estejam mentindo sobre isso e não conseguiram o que dizem ter feito. Trouxe para vocês este post do LinkedIn do John LeCun. Ele é o cientista-chefe de IA na Meta e fala sobre código aberto. Falávamos disso, Leslie, como é possível que foi construído sobre modelos open source existentes. Não quer dizer que foram superados, mas fizeram algo esperto ao construir o DeepSeek sobre esses modelos. E o que isso nos diz é que se você é como eu e testa todos esses chatbots que estão surgindo, seja o Claude da Anthropic ou o ChatGPT da OpenAI, eu pessoalmente não noto muita diferença. Eles se tornaram super commodities. A lhama da Meta é impressionante pelo investimento e rapidez do lançamento. Apple Intelligence não tão bom. As críticas não são tão boas, mas fizeram por conta própria. Fizeram de forma mais barata que outros hiperescaladores que mencionamos. Agora vamos olhar adiante. Estamos chegando à temporada de resultados para todos esses hiperescaladores, pessoal, e ouviremos novamente questionamentos sobre por que gastam tanto quando vemos empresas do outro lado do mundo fazendo isso talvez muito mais barato. Achamos, não temos certeza, mas o medo vem daí. Eles conseguiram fazer isso. Falamos de o 500B da OpenAI e Oracle, e temos esse player chinês, o 6Mi ou algo assim. É loucura, é assustador. Como vê a situação e esse cenário de queda, especialmente na Nasdaq, com a chegada do DeepSeek? Acha que isso pode mudar a tendência do mercado? Olha, para colocar tudo isso em ordem, a startup chinesa DeepSeek apresentou na semana passada um modelo de IA atualizado e de código aberto, que, segundo a empresa, é competitivo com a tecnologia da OpenAI. Durante o fim de semana, cresceu o interesse em torno das notícias sobre esse assunto e destacam que o produto da DeepSeek é rentável e funciona, e aqui está o ponto-chave, com chips de menor capacidade. E esse é, digamos, o problema que pode levantar dúvidas sobre o domínio das empresas de tecnologia americanas. O projeto Epsil, diríamos, é bastante problemático para a tese de que grandes gastos de capital e operacionais que o Vale do Silício